Último vídeo do ano e depois desse título pro Corinthians, eu acho que a gente tem que vir aqui falar seriamente sobre injustiças e justiças. Vamos começar pelo que é injusto. Em primeiro lugar, um time que consegue uma heptacoroa, se pudesse ser falado assim, né? 7 vezes campeão durante o ano, ter que, num campeonato mundial, ter que jogar 3 jogos, venceu 2, empatou 1 e não ficou com a taça. Já um rival, só por ter nascido na Europa, porque nunca foi nada demais. Na França mesmo eu ficava em dúvida se o Olympique de Marseille era mais time, se o Monaco, se o Nantes, Lyon, durante um bom tempo ganhou vários títulos seguidos. Aí esse cidadão joga um jogo, não ganha de ninguém e se torna campeão mundial. Isso é uma baita de uma injustiça. Você joga 3 jogos, sai com 2 vitórias, um empate e não fica com o título. O que seria o 8º título do ano, uma cereja cerejinha no bolo, mas tudo bem. Agora vai um lá, empata e é campeão. Beleza, faz parte. Então, falar das injustiças, vamos falar sobre justiça. Hoje, na decisão entre Vasco e Corinthians, no Maracanã, foi feita a justiça. Era um encontro, simplesmente, acredite se quiser, do 13º contra o 14º melhor time do Brasil. Não sei se melhor ou um dos 8 menos piores, 2 dos 8 menos piores. Por exemplo, o time que foi vice-campeão hoje, ele ficou 2, eu não digo nem 3, 2 ou 3 pontos acima do primeiro rebaixado. E detalhe, podia estar na próxima Libertadores. Gente, a Libertadores é coisa séria. A Libertadores há 4 anos não sai do Rio de Janeiro. A Libertadores está aqui desde 2022. Digamos que para nós cariocas, Flamengo em 22, Fluminense em 23, Botafogo em 24, o Flamengo novamente em 25. A Libertadores é uma onda de Nazaré, aquela onda lindíssima que só quem é casca grossa pode surfar. E de repente o Vasco, o mesmo Vasco, que esse ano, enfim, não digo nem que perdeu para o Juventude na reta final em casa de 3-1 em São Januário, mas um Vasco que perdeu para Puerto Cabellos. Ia ter 6 jogos garantidos. Tudo bem, ia ser uma alegria para os vascaínos, ia ser uma alegria para os não vascaínos também ver esses jogos. Mas não seria justo. Eu estou com meu amigo Mauro César Pereira que um vice-colocado de Libertadores merecia no máximo uma Sul-Americana. E olha só, o Vasco ganhou a última vaga da Sul-Americana. Quase ficou entre aqueles clubes que ficam na deriva, nem caem, mas também não disputa a Sul-Americana. Mas ele deu sorte e ganhou a última vaga na Sul-Americana. Deu sorte por ter perdido por 5-0 para o Atlético Mineiro e uma soma de resultados colocaram o time na Sul-Americana novamente. Uma Sul-Americana que, se você for bem, você vê aí o Lanús, joga uma Recopa contra o campeão da Série A das competições internacionais aqui no continente. Então, se você for bem, você joga pela campeão da Sul-Americana, uma Recopa e ainda se classifica para a Libertadores seguinte. O Racing veio assim e fez uma bela campanha. Só saiu porque encontrou o mega super hiper maxi campeão que é o Flamengo. Foi eliminado por eles e foi jogos complicados, jogos dignos. Mas então, CBF, repense. Vocês já para o ano que vem já decidiram que o vice da Copa do Brasil ganha vaga automática na Libertadores. Pelo amor de Deus. Isso é um desserviço ao futebol. Porque times que investem forte, times que se planejam, que terminam de repente em 7º, 8º, 9º lugar, podem ficar de repente fora de uma Libertadores e dando vaga para um time da Série B. Ou um time que ficou ali entre 13º e 20º lugar na Série A. Isso é injusto. Mas a CBF tem melhorado e tem repensado e certamente vai pensar, já que não pode mudar para o ano que vem, mas mudar para o outro ano. O
campeão da Copa do Brasil, campeão da Copa do Brasil merece Libertadores. Vê o Flamengo. O Flamengo esteve jogando um Mundial de Clubes, onde o PSG conseguiu empatar com a gente, coisa que o Chelsea não conseguiu, campeão do mundo, melhor time do mundo. Então o PSG conseguiu empatar conosco, nós nos classificamos via Copa do Brasil. Então a Copa do Brasil é um trampolim, ganha muita grana, dá para fazer contratações, dá para jogar uma Libertadores decente. Agora, tem times aí, o Corinthians, por exemplo, vai continuar jogando por baixo do tapete uma péssima gestão, uma péssima administração, onde o único que não pode reclamar muito parece que é o Depay. Agora, não vamos falar sobre isso hoje, porque o Depay fez a alegria de pai para filho em várias as torcidas, não só corintiana. Acho que só os palmeirenses, são paulinos e santistas, esses com certeza não gostaram nem um pouco. Mas o resto estava com ele, inclusive eu. Parabéns pro Corinthians, parabéns, Timão, mas vê se melhore, cara. Sei que a dívida de vocês é astronômica, mas vocês, assim como nós, se tem dois times que não precisam viver de mecenas, não precisa viver de Textor, de Crefisa, de nada disso, ou de se vender, abrir as pernas para SAF, são Flamengo e Corinthians. Abra o olho, galera. Tá mais do que na hora. Com a marca de vocês, a torcida de vocês, o patrimônio de vocês, o tamanho de vocês, não é para terminar em 13º no campeonato e de repente ver o Vasco numa Libertadores e vocês jogando Sul-Americana. Fica esse recado. E fica esse recado para a FIFA, né? Já que quer dar uma vaga direta para o campeão europeu na final do Mundial, pelo menos bote o campeão sul-americano no seu devido lugar, que é na semifinal. Os outros se matem para enfrentar a gente. Ou então, pode botar a gente 10 jogos para jogar, para chegar na final. Mas se a gente ganhar 9 e empatar a final, o empate é nosso, né? Até em pelada é assim. Abraço a todos, feliz ano novo, feliz Natal para todos vocês, para toda a imensa nação rubro-negra. Para os menores, mais super simpáticos, tricolores, botafoguenses, e para os vascaínos que estão dando sinal de subida, foram semi na Copa do Brasil no ano passado, foram vice da Copa do Brasil esse ano, não conseguiram chegar à final do estadual, mas, poxa, tinham volta redonda normal, então ficaram numa posição até melhor que a do Botafogo, né, que o Botafogo conseguiu, acho que ficar entre os 7 melhores do Campeonato Carioca, quase lutando pelo tri da Taça Rio, aquela que joga do quinto para baixo, só que nos classificou, o Botafogo ficou entre o oitavo ou nono do Carioca, mas está numa pré-Libertadores, dando sorte, entra na fase de grupo, dando mais sorte ainda, não pega o Flamengo no mata-mata. Grande abraço, gente, o ano começa com Taça Guanabara, Campeonato Carioca e principalmente Supercopa, Memphis contra Arrascaeta, Flamengo e Corinthians, e a Recopa, Flamengo, e já que o Galo é o Galo, Flamengo e Lanús em 2 jogos. Vamos com tudo, Mengão, para sempre, Mengão. Nosso time, nosso clube, nossa torcida é forte.